Estamos de volta com o Tarobá Rural e eu tenho um assunto bastante importante e também preocupante, é um alerta. Você sabia que quase 70% dos acidentes envolvendo energia elétrica, envolvendo rede elétrica, no ano de 2021 foram na área rural? Sim, foram 15 acidentes fatais, pessoas que morreram. Boa parte dessas, então, na área rural. Há toda uma preocupação porque o produtor está lá no dia a dia, trabalhando, lidando com as coisas no campo e os fios de alta tensão estão no meio das lavouras, né? Não tem como ser diferente. A maioria das lavouras hoje tem postes, rede elétrica que passa. E aí há essa preocupação na hora de fazer a colheita, pulverizador, né? A barra do pulverizador. Mas dentro aí da propriedade também, principalmente com árvores, né? Ela cresce quando você vê, está no meio lá dos fios de alta tensão. E às vezes o produtor vai querer fazer o corte, o manejo dessa árvore, de que maneira? Então precisa ter todo esse cuidado. Nós conversamos com um especialista no assunto, ele é engenheiro eletricista da Copel, o Raul Claudino, e ele faz alguns alertas sobre esse assunto para as famílias que estão na área rural. Os principais acidentes são com máquinas agrícolas, né, que tocam a rede, máquinas de colheitadeiras, por exemplo, com altura significativa, né, acabam tocando a nossa rede. E também as mesmas máquinas, né, muitas vezes acabam abalroando as nossas estruturas, postes ou torres, e também cabos de sustentação, né, de postes em final de rede, né, dependendo de ângulo da estrutura, uma questão de projeto, a gente usa estais, que a gente chama, né, estais de ângulo, que vai da ponta da estrutura do poste e fixa, né, no chão, para justamente dar a sustentação mecânica para essa estrutura. E muitas vezes acaba abarroando esse cabo e a rede vem, né, infelizmente, vem para o chão. Outra questão também, né, que ocorre na área rural é, às vezes, escavações de áreas, né, em função de plantação, se acaba criando, né, desníveis, né, através de buracos próximo à estrutura e a estrutura pode literalmente vir ao chão também. Um outro acidente também que ocorre é com a parte de poda, né, com a parte de poda de árvores, né, próxima à rede, né, a pessoa, a comunidade acaba não se atentando à rede próxima e acaba, infelizmente, tendo um acidente com eletricidade, né, tendo um choque, né, infelizmente, aí até grave e até mesmo fatal, né? E, de maneira geral, a gente pode, né, informar alguns cuidados básicos que precisam ser observados, né, por trabalhadores da agricultura, especificamente, né, quem trabalha com máquinas agrícolas. Planejar, né, cuidadosamente os seus trabalhos, observando atentamente a dimensão das máquinas, equipamento, altura, largura, ver se tem uma distância considerável, né, para não vir a tocar, abarroar a nossa rede, né, e atenção plena. Ao manusear também, né, as máquinas agrícolas, importante desviar dos estais, né, são aqueles cabos, né, que dão sustentação mecânica à estrutura. Né, esses cabos eles cruzam da ponta da estrutura e vão até o chão, literalmente, são fixados no chão. Então, atenção a esses cabos, que se eu abarroar esse cabo, eu posso, né, trazer de fato a estrutura para o chão, que ela traz a sustentação mecânica, né? E ao manobrar, né, veículos, equipamentos, né, tratores, realizar carga e descarga, muitas vezes o caminhão, manter a distância, né, mínima de 5 metros de qualquer tipo de estrutura elétrica. Agora, é o seguinte, caso houver, né, vamos dizer que aconteça realmente, né, do veículo encostar na rede elétrica, chamar a Copel imediatamente, né? Chama a Copel, porque a Copel daí sim ela pode fazer o desligamento, né, do circuito elétrico para daí o motorista poder sair com segurança. Ah, mas se pegar fogo, né? Se pegar fogo no veículo, o que é que eu faço? Eu vou ficar? Não vai ficar, logicamente, né? Aí eu vou sair do veículo de uma forma segura. Existe um fenômeno elétrico, né, físico, chamado tensão de passo. Tá? A tensão de passo é um fenômeno físico. Se eu me colocar, né, uma diferença, a gente chama de diferença de tensão, né? Acho que mais claro, de voltagem entre um pé e outro, eu crio essa diferença de tensão, ela faz circular uma corrente elétrica pelo corpo humano. Então, para me evitar isso, se eu tiver que pular do veículo, né, a recomendação é que eu saia do veículo, né, com os pés juntos, né, e saia literalmente saltando com os pés juntos. Dessa forma, eu evitaria esse fenômeno, né, da tensão de passo. Dúvidas, a Copel, não tenha dúvida, a gente estará sempre à disposição, né, para ajudar da melhor forma, né, e jamais se colocar em risco. E a temperatura despencou nesta madrugada em boa parte do estado do Paraná. Em Cascavel e na região oeste, em algumas localidades, teve formação de geada.
Mínima de 3 graus agora cedo e na madrugada, né, na região de Cascavel. A máxima hoje não deve passar dos 18 graus e o sol vai brilhar forte. Amanhã já fecha o tempo e pode chover em Cascavel. Também terça e quarta-feira. Temperatura mínima amanhã de 11 graus para Cascavel e máxima de 18. Na região de Umuarama, hoje a mínima será de 10 graus e a máxima não deve passar de 21 graus. Segunda, terça, tem previsão de pancadas de chuva. Quarta-feira, o sol deve brilhar forte. Veja que na capital da Amizade, a temperatura máxima de terça-feira em diante já ultrapassa os 26 graus. Na região sul do estado, lá em Palmas, hoje a temperatura mínima está na casa dos 4 graus e também tem formação de geada. Máxima na casa dos 17 graus. Amanhã, mínima de 7 e também máxima de 17. Pode chover segunda e terça-feira na região sul do estado do Paraná. Na região centro-sul, lá em Guarapuava, hoje mínima de 6 graus, máxima de 18. Amanhã, mínima de 9, máxima de 18 também. E pode ter chuva a qualquer hora do dia, assim como terça-feira. Na quarta, o sol já deve brilhar forte, com temperaturas mais elevadas. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. Você viu aí a previsão do tempo, né, para os próximos dias e na terça-feira começa o inverno brasileiro oficialmente, né, porque o frio já chegou antes, né? Agora, como que vai ser essa estação do inverno a partir do dia 21? A gente teve essa semana uma entrevista, né, uma coletiva de imprensa com a equipe do Clima Tempo. E aí eles explicam no Brasil, né, no mapa geral, o que a gente pode esperar mais para a região sul, região norte, enfim. Eles vão trazer esse panorama agora para a gente ver como é que nós teremos aí os próximos 2, 3 meses, quando é o inverno brasileiro. O inverno brasileiro deve ter maior influência do fenômeno Laninha, que ocorre com a queda da temperatura na superfície das águas do Oceano Pacífico tropical, central e oriental. Como resultado do evento climático, o Brasil deve encarar temperaturas mais baixas do que o normal. O inverno com Laninha também é um inverno com mais massas de ar frio. Assim como foi em 2021, nós tivemos várias geadas, vários eventos de neve, né? Algumas massas de ar frio muito intensas avançando pela região centro-sul do Brasil. Esse ano também é com Laninha, então esse ano também é com essa previsão de vários eventos de frio intenso em grande parte do país. Então, o inverno mais rigoroso, normalmente, o inverno com Laninha. Além disso, o sul do Brasil, que já apresenta um padrão macroclimático enfraquecido atualmente com a Laninha, deve registrar, de junho a setembro, uma estação ainda mais seca do que o normal. A gente deve ter um inverno aí com um pouco menos de chuva na região sul do Brasil. Não significa que não vai ter chuva, é claro que vai ter uma frente fria passando por semana, ou uma a cada 10 dias, né, sempre passando pela região, mas a tendência é que essas próximas frentes frias, elas sejam mais oceânicas. Elas passem mais no meio do oceano aqui, e a gente só tem a pontinha delas passando sobre o Brasil, né? Aquela pontinha que passa sobre a região litorânea, sobre as capitais do sul do Brasil, do sudeste também, provoca um pouquinho de chuva, mas é pouca chuva. Não devemos ter tantas frentes frias interioranas, provocando chuva no interior do Brasil. A tendência é que seja realmente um período mais seco, no centro-sul como um todo. Por outro lado, a região nordeste apresenta tendência para mais chuvas em comparação com a média histórica. Onde deve chover mais do que o normal, principalmente entre os meses de julho e agosto, faixa norte do país, pegando Roraima, norte do Amazonas e do Pará, e também na faixa leste do Nordeste, né, onde a gente já teve problemas graves com chuva aí, nas últimas semanas. Então, deve continuar chovendo bastante, tanto agora no final de junho, quanto ao longo do mês de julho, e ao longo do mês de agosto pode ainda ocorrer alguns eventos pontuais de chuva mais forte, mas há uma tendência de diminuição. Desafio para você, preparar um chimarrão bem gostoso nesta manhã, que é o último domingo antes de começar efetivamente o inverno. Mandar para nós aqui uma fotografia do seu chimarrão, tá? Quero ver. Vou postar lá na minha rede social. Combinado? Daí domingo que vem eu posso botar aqui no programa também. Mas eu quero que você mande, que eu vou postar lá no meu Instagram. E aí coloca a sua erva da Verdelândia do lado, né? Com certeza, gente. Tem que ser o chimarrão de primeira qualidade, porque você é de primeira. Então, se você é,
top, de primeira linha, você precisa ter uma erva que seja a sua altura. Por isso que eu digo para você sempre usufruir os produtos da Verdelândia, que eu conheço desde o erval, conheço a fábrica, conheço a forma de moagem, conheço a mistura, conheço tudo. Já estive nas duas, inclusive, né? Tem em Guarapuava, ali naquela região, e tem também aqui no sudoeste do Paraná. Então, você precisa confiar no que eu estou te falando. A erva da Verdelândia é especialíssima. Tá feito o desafio. Manda para mim, faz teu chimarrão, pode ser preparando, pode ser tomando chimarrão, pode como você for, quiser, tá bom? Vou postar no meu Instagram, tá bom? É para você também me acompanhar lá. É @Cirlei_Benetti. Procura aí Cirlei Benetti no Instagram que você vai achar que também dá certo, tá bom? Então, eu vou esperar a sua fotografia. Você manda aqui no meu WhatsApp, combinado? Ou então pode postar direto no Instagram e me marcar. Gente, eu vou fazer um breve intervalo daqui a pouquinho. Nós vamos falar do quê? Nós vamos falar dos pecuaristas no Paraná que ainda não fizeram um cadastramento. O prazo termina aí nos próximos dias, dia 30 de junho. Então, você precisa fazer o cadastramento de todos os animais junto à ADAPAR. Por quê? Te conto daqui a pouco.